A paz do Senhor Jesus a todos, bom dia a todos, um bom sábado. Nós estamos aqui mais um sábado para reverenciar a palavra do Senhor que Ele me deu. E o Senhor tem falado tremendamente conosco, principalmente na correção, né? Porque Ele falou que a palavra dele fala que Ele corrige quem Ele ama. Então, que a gente possa agradecer ao Senhor, porque nós estamos aqui nessa manhã, porque a misericórdia dele se renovou mais um dia, e possamos agradecer a correção do Senhor para nossas vidas, porque nós estamos precisando, porque nossos pais eles nos corrigem o tempo todo, quando nós temos pai e mãe, que eu não tenho mais, né? Eles nos corrigem o tempo todo. Por quê? Porque é um sinal de amor. Ele não pode deixar a gente de qualquer maneira. E da mesma forma, Deus também faz assim. Ele não pode nos deixar de qualquer maneira, fazendo as coisas de qualquer jeito. Ainda mais se nós levantamos a mão, aceitamos Ele como nosso Salvador. Então, para nos salvar, Ele tem que nos corrigir. E essa palavra que o Senhor me deu, ela vem primeiramente para mim. Primeiramente para mim. Então as pessoas ficam muito preocupadas quando o Senhor manda uma palavra de correção, mas primeiro ela está falando com a gente, ela está corrigindo a gente e dando instrução para a gente passar essa palavra adiante. Então a palavra que o Senhor me deu está em Ezequiel 20, a infidelidade de Israel, no versículo 5 em diante. E disse-lhes assim o Senhor Jeová: no dia em que escolhi Israel, levantei a minha mão para a descendência da casa de Jacó. Me dei a conhecer a ele na terra do Egito, e me levantei a minha mão para eles, dizendo: eu sou o Senhor vosso Deus. Naquele dia levantei a minha mão para ele, para os tirar da terra do Egito, para uma terra que tinha previsto para eles, a qual mana leite e mel, e a glória de todas as terras. Então disse-lhes: cada um lance de si as abominações dos seus olhos, e não vos contaminei com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas se rebelaram contra mim e não quiseram me ouvir. Ninguém lançava de si as abominações dos seus olhos, nem deixava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações, no meio dos quais estavam, a cujos olhos eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. Vamos ler até o 9. Aqui a palavra do Senhor, ela está falando da infidelidade de Israel. Por quê? Israel estava escravo. Eram 430 anos ali escravos. E o Senhor apareceu para eles, estendeu a mão para eles quando eles clamaram, e para libertar eles dali, daquela escravidão, daquele jugo pesado. E o Senhor faz isso na minha e na sua vida, quando a terra do Egito para a gente é o mundo lá fora. O Senhor nos resgata de uma terra de sofrimento. Muitas das vezes a gente anda atribulado, sofrendo, e o Senhor vai lá e nos resgata. A gente começa a caminhar, vai na igreja, recebe o convite, começa a caminhar lá, ouve a palavra do Senhor que a gente não conhecia esse Deus. Eu principalmente não conhecia esse Deus, não fui criado no meio evangélico, e a minha família, minhas tias, pessoas da minha, tinha centro de macumba. Minha mãe fazia as rezas, as orações dela lá, da forma dela. Então eu não fui criada nesse meio, fui criado no meio ao mesmo tempo que andava em rezas, coisas que fazia em centro. A gente também ia no meio católico, fazia promessas, cumpria promessas que nossos pais faziam, e a gente que tinha que cumprir, andando descalço, fazendo sacrifícios, né? E o Senhor ali, ele se dá a conhecer para nós. Fala: olha, eu tenho o poder de te libertar. Ele tem poder, fala da nossa vida, fala do nosso sofrimento,
fala coisas que só a gente sabe, só a gente conhece, só a gente sabe o que está passando. Então o Senhor usa pessoas ali para falar conosco. E hoje em dia eu não sei o que acontece, ou seja, o Senhor falou que esses dias aconteceriam, que se chama apostasia. As pessoas estão se apostatando da fé, não acreditam mais em Deus, ficaram incrédulos de repente e não acreditam mais quando Deus fala, ó, é alguém que falou da minha vida, então não fale da sua vida para ninguém, só fale para Deus. Porque aí quando vier uma profecia para você, de correção, de tudo que você tem passado, você não vai falar que foi a outra pessoa que falou, para começar, né? Então o Senhor ali, ele tem falado, ele tem ministrado, ele tem insistido comigo e com você, que muitas vezes vou ouvir esse vídeo, para a gente retroceder dos nossos maus caminhos, porque a gente já foi tirado de lá. Nós já fomos tirados de lá. Se a gente está passando uma vida de sofrimento, que a gente acha que é sofrimento, escravidão, é porque então a gente se afastou do Senhor mais uma vez. Porque ali o povo estava mudo, não clamava o Senhor, acho que não acreditava. Tanto tempo que eles estavam ali. E muitas das vezes a gente escuta profecias que não se cumprem, porque as pessoas querem usar Deus, né? Não querem se deixar usar por Ele, querem usar Deus e falam coisas que muitas das vezes não foi o Senhor que mandou. Ou então muitos ainda não sabem passar o processo para receber aquilo que Deus ele já prometeu. Se ainda não chegou, porque você ainda não conseguiu passar pelo processo, você não melhora suas atitudes. A gente muitas das vezes não melhora a nossa forma de falar, a nossa forma de responder. Aí Deus fala assim, o profeta verdadeiro, né? O Senhor manda te dizer isso, isso e isso. Porém, mas você tem que melhorar os seus caminhos. Você não vai receber uma promessa, algo de Deus de qualquer maneira. Nem convém. Por quê? Porque você vai lançar aquilo fora. É como você receber uma herança sem saber administrar sua vida financeira. A infidelidade que o Senhor estava falando aqui com Israel é como se fosse um casamento, que vão lá diante de um juiz ou um pastor, fazem promessa dentro de uma igreja, fidelidade, fazem promessas até com a morte, até na doença. Na primeira enfermidade que a pessoa tem, você abandona. Na primeira dificuldade que a pessoa tem, você trai. E assim a gente faz com o Senhor. Quando a gente está no sufoco, fecha uma porta, a primeira pessoa que a gente abandona é o Senhor. A primeira pessoa que a gente abandona é o Senhor. E nós é como se fosse um casamento. Então a gente não pode abandonar o Senhor porque algo não deu certo. A culpa não é dele. Se algo não deu certo, foi uma atitude errada minha e sua. Não é do Senhor. O Senhor, ele nos alista para uma batalha. E a batalha, se ele é o general, nós somos os soldados. E onde que a gente entende que uma batalha é uma coisa fácil? Se é uma guerra. Onde que a gente entende que é uma coisa fácil? Que a gente vai ultrapassar aquele caminho ali sem tomar um tiro. Vamos colocar que a gente está numa batalha. O Senhor nos alistou. Falou, eu confio em ti. Você é um soldado. O soldado não foge da guerra. Ele não vira as costas. Se ele virar as costas, ele vai ser atingido. E quantas pessoas têm virado as costas? Quantos têm desistido? Quantos têm profanado o nome do Senhor, voltando para trás? A gente sabe que não é fácil. Eu também já tive as minhas falhas, já tive momentos difíceis. E quando esses momentos iam passando, eu olhava para o calendário e falava, meu Deus, já tem um ano que eu estou assim. Meu Deus, já tem um ano e 2 meses que eu estou assim. Quando eu abria um louvor que eu tinha escrito, ainda não tinha cantado, e aquele louvor já tinha 1 ano. Eu falava, meu Deus, eu não estou com o Senhor, não é o Senhor que não está comigo, eu me afastei.
me afastei. Mas não é que eu saí da casa do Senhor, porque muitas das vezes a gente continua indo automaticamente, e o Senhor, Ele fala tremendamente conosco, Ele nos dá instrução para mostrar que a gente está afastado, que a gente está fazendo sacrifício de tolo, que a gente está indo na casa dele, mas não está adorando de coração, é só da boca para fora. O Senhor nos dá instrução todo momento. E aqui na palavra dele, no versículo 9, ele fala assim, ó: o que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações nos quais estavam no meio, a cujos olhos eu me dei a conhecer a ele, para os tirar da terra do Egito. O Senhor, ele resgata a gente, e lá fora o mundo tem observado, falou, olha, que a pessoa entrou para a igreja, mas olha quantos problemas ela tem passado. E o Senhor, ele não nos abandona, ele não nos deixa perecer, ele não deixa mendigar, ele não nos deixa morrer de fome. Por quê? Não é por causa de mim, de você, é para o nome dele não ser profanado. E quando você retrocede, quando você faz coisas que não agradam o Senhor, quando você pede uma esmola para as pessoas, você está negando ao Senhor, você está falando que Deus não faz, você está dizendo que Deus não faz. Não que ele tenha obrigação de fazer para mostrar que ele é Deus, mas a gente afasta dele, ele não tem como fazer algo para a nossa vida, ele não pode nos dar, ele não pode abençoar o desobediente. A gente abençoa nossos filhos muitas das vezes desobedecendo, mas Deus, ele não faz isso. Ele não faz. Como você vai dar um prêmio para uma pessoa que desobedeceu? Como você vai dar um prêmio para uma pessoa que tomou uma direção errada? Você vai dar um prêmio para ela? Não tem como fazer isso. E o Senhor, ele está chamando a nossa atenção para essa infidelidade que nós temos tido com ele nesse tempo. Infidelidade, nós temos sido infiéis ao Senhor o tempo todo. O tempo todo. Tempo todo. Quando a gente retrocede, quando a gente decide, olha, eu não posso ir para a igreja hoje porque está chovendo, eu não posso ir para a igreja hoje porque tem uma festa. Não que você não possa ir à festa, mas muitas das vezes a gente deixa de ir à igreja porque está chovendo, mas a gente não deixa de ir no trabalho, porque senão a gente não recebe, é descontado. Mas Deus entende. Deus entende, mas nós não deveríamos ser assim. E aqui o Senhor falou com eles, e no versículo 33, a palavra de restauração, o Senhor fala assim, ó: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que com mão forte, com braço estendido e com indignação derramada, hei de reinar sobre vós, e vos tirarei dentre os povos, e vos congregarei das terras nas quais andais espalhado, com a mão forte, com o braço estendido e com indignação derramada, e vos levarei ao deserto dos povos. Então ali face a face entrarei em juízo convosco, como entrei em juízo com os vossos pais no deserto, na terra do Egito. Assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Jeová. Também vos farei passar debaixo de uma vara, e vos farei entrar no vínculo da aliança, e separarei de dentre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim das terras das suas peregrinações, os tirarei, mas a terra de Israel não voltarão, e saberão que eu sou o Senhor. Quanto a vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor: ide, sirva cada um seus ídolos, pois que a mim não me quereis ouvir. Mas não profanei mais o meu santo nome com as vossas dávidas e com os vossos ídolos, porque no meu santo monte, no meu alto de Israel, no meu monte alto de Israel, diz o Senhor Jeová, ali me servirá toda a casa de Israel, toda ela naquela terra. Ali me deleitarei neles e requererei de vós as ofertas alçadas e as primícias das vossas oblações,
com todas as vossas coisas santas. Com cheiro suave me deleitarei em vós, quando eu vos tirar de dentre os povos e vos congregar das terras, os quais andais espalhado, e serei santificado em vós perante os olhos das nações, e saberei que eu sou o Senhor, quando eu vos introduzir na terra de Israel, terra pela qual levantei a minha mão para dá-la a vossos pais. Ali lembrareis de vossos caminhos, de todos os vossos atos com que vos contaminastes, e terei nojo de vós mesmos, por causa de todas as vossas maldades que tendes cometido. E saberei que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco por amor do meu nome, não conforme os vossos maus caminhos, nem conforme os outros atos corruptos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. O Senhor vai fazer, Ele vai restaurar, como Ele diz aqui, indignado, com a minha indignação derramada, eu hei de reinar sobre vós. Então, não tem como a gente fugir, querendo ou não, o Senhor vai fazer, porque Ele já prometeu, mesmo que a gente esteja em pecado, se rebelando contra Ele, Ele falou que vai nos levar para o deserto, e ali, face a face, Ele vai entrar em juízo conosco. E muitas das vezes, se entrar no deserto, é quando Ele fecha uma porta, Ele fecha todos os caminhos, para que você vá até os pés dele, para que você ouça Ele falar, para que você ouça Ele, tire essa dureza do coração e ouça Ele falar. E Ele falou, eu vou fazer, para que saiba que eu sou o Senhor. Então, que eu e você, nós viemos nos arrepender, de tudo que a gente tem feito, de tudo que a gente tem praticado, a vida com Deus que a gente tem levado de qualquer maneira, que possamos abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, para ouvir o Senhor falar. A culpa de tudo que nós passamos é das atitudes que a gente toma, não é do Senhor. O Senhor nos chamou, Ele sabe quem Ele estava alistando para essa guerra. Ele sabe, e soldado, quando ele retrocede, o fim dele é a morte, é um desertor, e nem assim o Senhor nos mata. Muitas das vezes Ele até permite, vem a morte espiritual, aí muitas das vezes vem uma enfermidade, aí acaba vindo a morte física, porque eu já vi isso acontecer, mas não é porque o Senhor é mau. Nós somos soldados desertor, nós viramos as costas para a batalha, e se Ele chamou a mim e a você, Ele sabia o que Ele estava fazendo, Ele sabe da nossa capacidade. Muitas das vezes a gente fala assim, Deus tem algo grande para mim, como eu também tenho promessa de algo grandioso do Senhor para a minha vida, mas se a gente resistir a Ele, não tem como isso acontecer. A gente só quer as promessas, as coisas boas do Senhor, mas a gente não quer passar o processo para chegar até elas. Que essa palavra ela venha de confronto a você, você possa ajoelhar, ir aos pés do Senhor, ver o que está acontecendo à sua volta, ao seu redor, fala, Senhor, por que está acontecendo isso? Para quê? Qual é o motivo? Eu que saí da direção, busque a instrução do Senhor e pergunte para o Senhor. Pede Ele para te fazer voltar à direção que Ele tem para a sua vida. Vá até os pés do Senhor. Muitas vezes a gente está na igreja, está fazendo as coisas para o Senhor e acha que está fazendo tudo certo, e muitas das vezes a gente nem tem agradado, porque para fazer algo para o Senhor, você tem que ir perguntar para Ele. Para fazer algo para sua mãe ou no seu trabalho, você não pergunta para o seu patrão, é para fazer isso? Então, para fazer algo para o Senhor, você tem que ir aos pés dele, perguntar se Ele quer que você faça aquilo, se Ele quer que você tome aquela decisão, se Ele quer que você entre naquele trabalho, se Ele quer que você... Senhor, é um trabalho assim, faz as coisas do mundo, como a música, como você fazer uma apresentação, você pergunta para o Senhor se ele quer que você se envolva nisso. Porque se você for, eu sou cristão, mas é o único trabalho, a única porta que abriu para mim. Se for uma porta que vai te afastar mais ainda de Deus, não é Ele que abriu para você. Não foi Ele que abriu para você. Que possamos retornar
sair do cativeiro que a gente mesmo se enfiou, retornar para o Senhor e perguntar para Ele qual as instruções que Ele tem para mim e para a sua vida. Eu deixo essa palavra aqui, se você quiser meditar, do versículo a infidelidade e a restauração, que você possa meditar e entender que o Senhor está falando comigo, com você, porque não dá tempo mais, não dá tempo mais de brincar, não dá tempo mais de só ir a casa, não, eu vou ficar aqui dentro da casa do Senhor, porque se Ele voltar eu estou aqui. Não é só isso que Ele exige de mim e de você, não é só isso, é simplesmente obediência. Que possa meditar nessa palavra e perguntar para o Senhor se você tem sido fiel a Ele nas suas atitudes, na sua maneira de viver, na sua maneira até de vestir, porque hoje não tem nada a ver, e o Senhor manda andar em ordem e decência. Não precisa de muita coisa também, não, é ordem, andar em ordem, vestir uma roupa decente, não precisa você acompanhar a moda. A moda é assim, eu vou acompanhar, é desse jeito eu vou acompanhar. Não, não precisa, não tem necessidade. Então pergunte para o Senhor o que Ele quer de você, para você alcançar as promessas que Ele tem para a sua vida. Amém? Em nome de Jesus, que possamos ser fiel ao Senhor, como a gente busca ser fiel ao nosso esposo, ser fiel à nossa casa, que possamos ser fiel duplamente, triplamente para o Senhor, porque Ele merece, com certeza Ele merece. Hoje eu estou aqui no sábado, é o sábado que antecede ao renascimento do Senhor, a ressurreição do Senhor, que a gente possa meditar e entender que nesse dia o Senhor, Ele nos amou de tal maneira que Ele enviou seu Filho, que foi crucificado, e quando achavam que tinha perdido por Ele ter sido crucificado, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou e venceu o adversário das nossas almas. Então que a gente possa meditar e entender que o Senhor, quando Ele corrige a gente, é uma forma de falar: você está fora da direção, volte para os seus caminhos, volte para os meus caminhos, volte. Amém? Em nome de Jesus, eu agradeço essa rica oportunidade que o Senhor me dá, e é muita responsabilidade estar falando da palavra do Senhor, que a palavra não é minha, ela é do Senhor. Que você possa meditar e entender que o Senhor não fala para o seu mal, o Senhor não fecha uma porta para o seu mal, o Senhor não tira algo de você para o seu mal, é porque Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Amém? Em nome de Jesus, eu agradeço a minha rica oportunidade.